A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, nós temos aqui um culto e um testemunho, irmãos. Culto do Jardim Paulista, mas é em Americana. Não é aquele Jardim Paulista do nosso irmão Paulinho. Irmão Isaac Valim, ancião do Jardim das Oliveiras, em Campinas, pregou Neemias capítulo 1. Irmãos, testemunho do irmão Isaac é glorioso também. Então vai ficar completo. A Irmandade vai ouvir a pregação, ouvir o testemunho, ou ouvir o testemunho e ouvir a pregação. Culto glorioso, irmãos. Vamos ouvir na mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Vamos lá, queridos. Ao nosso Deus, querida Irmandade, a leitura desse capítulo, ela vai ainda numa sequência tão bonita a respeito da humilhação de Neemias, né? Reconhecendo, irmãos, o quão frágil e fracos é o homem diante do Senhor. E termina aqui, depois de um ponto final, então eu era o copeiro do rei. Era ele que estava escrevendo tudo isso aqui. Ele tinha uma função, apesar, irmãos, de estar num país estrangeiro, mas as qualidades que estavam nele foram vistas por quem tinha ali condição, irmãos. Porque uma coisa é certa, o servo e a serva de Deus, que teme o Senhor e que guarda os seus princípios, esteja onde estiver, as qualidades de Deus aparecem na tua vida. Mesmo que alguém muitas vezes queira te desprezar, queira virar as costas para ti, mesmo que alguém queira dizer que você é um simples serviçal, mas para o Senhor você é herdeiro da coroa divina, irmãos. E Neemias estava lá diante do palácio, porque ele era cativo também. Ele era judeu, estava ali na fortaleza de Suzã. Irmãos, e ali ele estava prestando serviço para o rei. Irmãos, mais para frente, essa história é muito bonita, irmãos. Os irmãos que tiverem liberdade, dedica um pouquinho para ler o restante dessa história, que é muito bacana. Irmãos, e ele fazendo ali o serviço dele, um determinado dia, o rei percebeu que o semblante dele estava diferente, porque essa notícia tinha chegado dele. Irmãos, chegou um irmão dele lá, e ele perguntou pelos parentes, pelos que tinham ficado, aqueles que escaparam, porque muitos foram mortos, porque a geração do Senhor sempre foi perseguida na terra, irmãos. Nunca tenhamos isso longe da nossa consciência, que é aquele que procura servir ao Senhor, irmãos, de uma forma digna, sincera, honesta consigo mesmo e correto perante o Senhor, sempre vai enfrentar açoite, vai enfrentar dificuldade, a tribulação vai bater na nossa porta, o sono vai fugir de madrugada, o adversário vai cercar o nosso caminho, mas bem-aventurado aquele que tem a tua confiança no Senhor, porque o Senhor dará o livramento que precisa. Bendito é o Senhor. Aquele que é escolhido de Deus, irmão, ele pode passar pela dificuldade que for. É mais ou menos que nem a pipoca quando põe no fogo, irmão. A pessoa coloca um punhado de milho na panela e mexe, estoura quase tudo, mas tem uns que não estoura, não é verdade? Fica o piruá lá no fundo que não rebenta a pipoca. O Senhor hoje te diz, você pode até parecer um piruá para os outros, bendito é o Senhor, mas a resistência que você tem dentro de ti, a prova não vai fazer você escapar dessa graça. A dificuldade não te afasta do Senhor. Muitas vezes aquilo que você passa no dia a dia vai servindo de fortalecimento, porque é na prova que nós passamos, irmão. Nem que o Senhor forja o caráter cristão dentro de cada um de nós. O crente que não passa prova, muitas vezes não sabe o que é valorizar uma vitória. Bendito é o Senhor. E assim estava Neemias, tinha sido disperso o povo, estava lá na fortaleza de Suzã, era o copeiro do rei, mas chegou notícia, me fala uma coisa, como é que está o nosso povo, na nossa parentela, e principalmente em Jerusalém, como é que está a cidade santa? Olha, está numa tristeza só, está num desprezo, está num opróbrio, acabou toda aquela situação de alegria, e ele ficou choroso. Bem-aventurado é você, irmão, irmã, em que você tem prazer nas coisas de Deus na tua vida, e que quando você fica sabendo de alguma situação inadequada, você fica triste, você ora, você lamenta, você clama ao Senhor de todo o coração. Mas irmão, aqui o que ele fez, irmão, ele reconheceu o pecado dos parentes, da família dos judeus todos. Senhor, tu és um Deus que guarda a tua benignidade, tu és grande e terrível, mas Senhor, lembra, Senhor, que o Senhor já tinha falado que nós ia desobedecer, que nós ia transgredir e que nós ia espalhar para todo lado.
aprovado, mas aonde tivesse alguém ainda sincero, o Senhor ia juntar de novo. Irmãos, o Senhor, Ele faz a panela, Ele consegue fazer a tampa direitinho, não é nada improvisado na vida do crente e da crente, irmão. Os planos de Deus são perfeitos, não à toa fala numa parte aqui, em que o nosso Deus é o artífice construtor, bendito é o Senhor. Além de fazer a construção bem acabada, Ele faz uma obra de artífice na nossa vida. E você veio hoje congregar, irmão, minha irmã, você veio buscar uma palavra, visita que está no nosso meio. Eu queria ouvir alguma coisa de diferente. O Senhor hoje te manda um recado específico, um remetente direto para a tua alma. Eu me agradei da tua condição, bendito é o Senhor, a tua atitude de humilhação, não querendo se impor pela tua posição, pela tua condição, por aquilo que você sabe, por tudo que você conhece, mas você se colocou em humilhação diante de Deus. Pois hoje o Senhor te diz: bem-aventurado quem se humilha, porque o Senhor vai te exaltar no meio da tua igreja, irmão. O Senhor é aquele que reverte tudo que é projeto do homem. Muitas vezes para o homem não tem condição de resolver de uma determinada forma. O Senhor cria caminho, irmão. O Senhor não depende da condição, não depende de ser favorável ou não, de alguém concordar ou não. O Senhor é aquele que Ele faz uma obra na nossa vida. Muitas vezes de momento não entendemos, mas lá na frente vamos compreender. Porque olha bem a situação. Neemias estava naquela situação, recebeu a notícia, se entristeceu. E está escrito que por vários dias ele jejuava e orava de dia e de noite, se colocando diante do Senhor. Irmãos, ele oferecia sacrifício por ele, reconhecendo a fraqueza dele, porque o mandamento da lei no passado era esse: quando a pessoa errava, tinha que fazer um sacrifício pessoal. Irmãos, conforme o grau da gravidade e da condição material da pessoa, era o sacrifício a ser feito. E ele, irmão, estava fazendo sacrifício por ele e pelos outros, como Jó também fazia dessa maneira. Numa determinada parte fala em que Jó oferecia sacrifício para si e pelos filhos dele, porque vai que eles fizeram alguma coisa e esqueceram de oferecer, então já vão oferecer a mais para garantir, bendito é o Senhor, porque ele se preocupava com o futuro. Irmão, irmã, e nessa noite nós estamos aqui dentro dessa casa de oração. O Senhor nos ajuntou, uns de mais perto, outros mais distante, alguns acostumeiramente aqui dentro, outros entrando pelas próximas vezes, primeiras ainda, mas o Senhor hoje te diz: eu tenho um plano bonito na tua vida, bendito é o Senhor. Eu tenho coisa guardada para ti, que não passou na tua mente, que não desceu no teu coração, mas o Senhor vai cumprir, se nós formos fiéis a Ele, irmão. Ele estava triste, chateado, chegou lá num determinado dia, servindo, ele era copeiro do rei, então ele foi lá servir bebida para o rei. Não sei o que era a bebida, mas foi lá, ele serviu um copo na mão do rei. Quando o rei olhou para ele e falou: Neemias, o que está acontecendo? Você está triste, por quê? Doente você não está. Alguma coisa está acontecendo, conta para mim o que é, bendito é o Senhor. Irmãos, o nosso Deus, Ele lê o que está dentro de nós. Muitas vezes, de uma forma externa, nós expressamos alegria, satisfação, contentamento, não deixamos ninguém perceber a nossa prova, não é assim? Porque a prova do crente não é por fora, irmãos, a prova do crente é por dentro, mesmo que seja uma situação material, mas ele faz de tudo para que Deus não seja de jeito nenhum vituperado na vida daquele que tem o Senhor. Porque muitos já ouviram, está vendo? Agora você é crente, o que acontece com você? Agora você está nessa igreja, e o que está acontecendo contigo? Irmãos, e aquele que é sincero diante do Senhor, ele passa o que tiver que passar, mas ele busca honrar aquele que chamou nesse caminho, bendito é o Senhor. E ali estava Neemias, foi servir o rei, e o rei percebeu isso, e não é outra coisa senão tristeza de alma. Neemias, conta para mim, o que está acontecendo? Irmãos, o Senhor começa a colocar a mão na fechadura para abrir a porta, em que o homem não consegue fazer nada. Neemias era cativo, ia fazer o quê? Ele não tinha liberdade, não tinha condição, não tinha autoridade, não tinha autonomia para poder ir fazer algum serviço, para melhorar o que estava ruim. Mas quando o rei olhou para ele e ele explicou o que estava ali, o rei se dispôs a ajudar. Ele não era judeu, bendito é o Senhor, ele não tinha nada a ver com a ruína do povo de Deus, com Jerusalém que estava ali saqueada e queimada a fogo as suas portas, mas o Senhor movimentou o coração dele, irmandade amada, bendito é o Senhor, por profecia dessa palavra. O Senhor hoje te promete, igreja reunida, em que o Senhor vai mexer em corações dessa terra, o Senhor vai mexer em procedimento, para que a obra de Deus seja engrandecida e o teu nome seja glorificado também. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
pastor, mas a glória do Pai reveste nos filhos. Bendito é o Senhor. Uma pessoa quando passa na rua, irmão, vê uma pessoa bem ali ajeitada, pergunta, aquilo ali é filho de quem? De que família que é aquela pessoa? Quem é aquele cidadão, aquela cidadã? Mas somos cidadãos do céu, bendito é o Senhor. Você entrou aqui triste, atribulado, muitas vezes você olha para a sua própria condição, Senhor, parece que está um desprezo total a minha casa, uma ruína tomando conta do meu caminho, a minha carreira agora chegou a um ponto final. Não, você está falando que chegou num ponto final, mas o Senhor coloca mais 2 pontinhos, bendito é o Senhor, porque depois de uma reticência, o enredo vai continuar, bendito é o Senhor. É como uma pessoa que escreve um livro, ele vai fazendo diversos capítulos, e de repente um determinado capítulo termina só com reticências, porque a continuidade vem depois, irmão, irmã. O melhor de Deus na nossa vida ainda está por vir. Você é contente nessa graça? Você está feliz por Deus ter te chamado, tem convertido a tua alma, tem abençoado a tua jornada na terra, mas tudo isso que Deus fez para nós, irmão, ainda é só uma amostrinha daquilo que Ele tem guardado para cada um de nós. Qualquer empresa, quando vai lançar um produto, né, irmãos, eles fazem pesquisa de mercado, desenvolvem tecnologia, aprimoram a qualidade, capricham no visual, estudam uma embalagem atrair, irmão, eles fazem de tudo para poder vender. Mas antes de botar na prateleira para poder vender, alguns lugares recebem um estandezinho pequenininho e um promotor está ali dando uma amostrinha, bendito é o Senhor. Experimente esse iogurte, experimente essa coisa aqui, esse pedacinho de pão, esse docinho, esse suco novo aqui, experimenta. E conforme, irmãos, a reciprocidade de quem experimenta, eles tomam uma decisão. Pois o Senhor hoje te diz, irmão, você experimenta um pouquinho do que é a glória de Deus, você experimenta um pouquinho daquilo que é do céu na tua vida, pois se você fizer a vontade do Senhor, o Senhor te promete, eu tenho um tesouro glorioso guardado para ti, bendito é o Senhor. Neemias, quando percebeu, irmão, nem que o Senhor estava trabalhando a favor dele, ele já começou a pedir até coisa mais. Ô Neemias, mas quanto tempo você vai demorar nessa situação? O que você precisa? O que você vai usar lá? Irmãos, ele começou a fazer aquilo que precisava. Irmãos, ele deu madeira, ele deu soldado, ele deu operário, ele deu mão de obra, deu ferramenta, material, tudo para poder recuperar. Neemias não tinha, mas o Deus de Neemias mexeu no coração do rei, ele deu o que precisava. E o Senhor hoje te diz, a resposta da tua oração é essa. Você disse para o Senhor que você não tem condição, que a tua força é pequena, a condição é quase nenhuma, mas o teu Deus hoje te diz, eu tenho na palma da minha mão a tua vitória, bendito é o Senhor. E não se consegue vitória, irmãos, muitas vezes contando vantagem, não. É a pessoa que batalha, a pessoa que luta. Irmãos, esses dias ainda conversando com a mocidade, eu falei que o único lugar, irmãos, em que o sucesso chega antes do trabalho é no dicionário, bendito é o Senhor. Porque, irmão, a pessoa quiser ser bem sucedida, tem que arregaçar a manga e trabalhar bastante, pois o Senhor hoje te fala espiritualmente, não fique parado no teu lugar, arregaça a tua manga, coloca a mãos à obra, porque aonde você colocar a tua mão, o Senhor coloca dele junto, bendito é o Senhor. Aonde você plantar o teu pé, o Senhor coloca o dele. Neemias foi para frente, levantou gente contra, teve armadilha contra ele, mas o Senhor guardou, e o Senhor te promete, eu vou te guardar. A tua preocupação quanto ao futuro, você coloca um ponto de interrogação muito grande a teu respeito. O que será o dia de amanhã? Como serão as gerações futuras? O que vai ser daqui para frente? Como estão indo as coisas? Pois hoje o Senhor pega todos esses pontos de interrogação na tua vida e o Senhor vira de ponta cabeça a eles. Em vez de ser um ponto de interrogação, virou um anzor, bendito é o Senhor. E o anzor não precisa nem ter isca. Se jogar no rio lá e começar a dar umas puxadas na linha, aonde passar um peixe na frente, ele vai pescar o peixe, não vai, irmão? Pois o Senhor hoje te diz, da onde você pensa que não vai ter saída, o Senhor vai criar saída para ti, irmão. Aquilo que você olha para si, meu Senhor, está faltando tanta coisa na minha vida, mas eu vou confiar na tua misericórdia, pois pode confiar na misericórdia do céu na tua vida, irmão, minha irmã, porque antes dos ponteiros do relógio, ele cruza o limite estabelecido pelo Senhor, o Senhor aparece na nossa vida, coloca a igreja dele em liberdade na terra, e nós vamos exaltar o nome do nosso Deus. Esta é a palavra, Deus seja louvado, irmãos. Amém. Santo Deus. Glória a Deus, irmãos. Essa foi a pregação. Agora veja bem o testemunho do seu servo, irmãos.
fica na comunhão, né? Deus fez grande maravilha e esse testemunho áudio excelente. Vamos acompanhar. Êxodo, capítulo 2. Iniciaremos a leitura a partir do versículo 1. Velho Testamento, livro de Êxodo, capítulo 2, leitura a partir do versículo 1. Fazemos a leitura. O nascimento de Moisés. E foi um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu, e teve um filho. E vendo tanto o moço, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais esconder, tomou a arma de pombo e a tomou, escondeu por sua vez. E como ela dormiam, todos juntos em torno dele. E sua irmã pôs testemunho para saber o que havia acontecido. E a filha de Faraó desceu-se a lavar do rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Santo Deus, que culto! Ela viu a arca no meio do rio. Baixada do Glicério. Enviou a sua criada, e Foi a esse tomou. com Leandro, cooperador de jovens e Ela menores, viu Parque a Maria homem Luísa. vivo. Deixa aqui os E eis pedidos que o das suas menino crianças. chorava. Deus sabe de tudo. Comoveu-se Fiquem todos na com santa paixão paz de dele. Deus e no grato E amor de disse: Cristo Jesus. os meninos dos hebreus ali. Então disse sua irmã, filha de Faraó: devo eu chamar uma ama das ideias para que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou o menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-o, e darei a teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó. Ela tocou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Estes irmãos, perceberam esses fatos. O povo de Israel estava cativo no Egito. 430 anos permaneceram lá, trabalhando em prol da comida. O Senhor assim permitiu na eficácia. Mas nós sabemos, irmãos, que o povo de Deus, embora ele esteja num lugar bonito,
por todos os lados. A benção de Deus repousa sobre o seu povo, ninguém pode impedir. Podem fazer o que quiserem. O que Deus planejou fazer, Ele vai fazer. E aconteceu que o povo começou a aumentar muito. Começou a aumentar o povo. Claro, Faraó, o guerreiro, o estrategista, e com os seus auxiliares, ele percebeu. Eu sei se o povo está aumentando tanto assim. O Deus vai ficar maior do que nós. E ficando eles mais pessoas do que nós, talvez se levantar contra nós. Então vamos arrumar um jeito de diminuir esse efetivo. Se nós vemos o capítulo anterior, havia uma ordem para que as parteiras matassem as crianças do nascimento. E as duas parteiras, não há necessidade, Deus tocou o coração delas, elas não fizeram isso. E Faraó, então, tomando conhecimento, deu outra determinação. Doravante, assim que nascerem os meninos, joguem no Rio Negro. A criança recém-nascida, não tem jeito, não volta mais. E havia esta ordem. Então, irmãos, o povo estava exatamente nessa situação. Situação difícil. E acontece que nasceu Moisés. Nasceu Moisés e a mulher viu que era um menino formoso. Escondeu essa criança por 3 vezes. Até que pôde guardar. Mas sabia que um dia poderia chegar ao conhecimento de Faraó. E fatalmente ele seria morto. Ela já estava com bom conhecimento desse respeito. Mas por isso que a verdade dele é: nós nunca podemos perder a esperança de nada que nós temos confiança de receber. E tem alguns que desanimam. Eu vou perder isso mesmo, isso não vai dar certo, largar isso para lá. Nós temos que ter um pouco de paciência. Ter um pouco de paciência. E nós vamos verificar o que essa mãe fez. Porque 3 meses, não posso mais ficar com ele. Tenho que dispensar. Tenho que colocar nas águas do meu livro. E, é claro, com certeza, suas entregas se envelheceram. E toda vez que ele estava naquilo, ela tinha um certo sofrimento. Nós vamos ver o que ela fez. E ela não pôde mais escolher. E olha só, ela poderia ter ido lá e dito assim: vamos acabar com isso logo. Vou colocar nas águas e vou embora. Mas ela não fez isso. Porque ela pegou uma arca de luz, junto com a planta que ela deu dos filhos, pegando ele por ele, colocando no chão, para fazer cadeira, para fazer o cesto. Parece um vídeo, só que ele é redondo, mas olha só. Aqui está escrito que ela tomou uma arca de luz e retomou por dentro e por fora. Com virtude de Deus, colocou nela o menino. Não quis colocar na água. Irmão e irmã, por isso na nossa vida, o que nós almejamos receber de Deus, nós procuramos
resistir na doutrina até o fim. Até o fim. Porque, irmãos, aquele e aquela insiste e persiste a operação de Deus na sua vida. Olha o que Deus fez com essa mulher. Ele fez com Israel também, que havia uma esperança de menino. E ela então colocou o menino ali e pôs na borda do rio. Está escrito que ela pôs os juncos à borda do rio. Colocou lá. Com certeza, ela colocou a arca de junco também. Ficou sem palavras, mas deve ter pensado: nunca mais o verei. Aqui deixei meu filho e as águas vão levar embora. Isso vai ficar lembrando. Portanto, se tem alguém aqui que você acha que tem coisa que você vai congregar hoje e as suas esperanças se acabaram, preste atenção na palavra. A nossa esperança é a última que acaba. Bendito o nome santo do Senhor. Porque o Senhor faz coisa impossível. Coisa que nós não imaginamos. O Senhor vem na nossa vida e opera. E ali ela colocou aquela criança, não falo o nome da irmã dele, mas é pequena. A menina postou-se de longe, observando o bar. O menino estava lá dentro. E a mãe com certeza foi embora. Ele ficou lá esperando a vida chegar. Com certeza ela vai chegar e dizer que a correnteza do rio levou a arca, que a arca afundou, que tudo se acabou. E a menina postou-se de longe, irmãos, ficou ali as marcas. Olha só. O Senhor colocou no coração da vida de Faraó. Aí ela vai sobre o tudo com os problemas. E assim que ela chegou ali, irmão, na borda do rio, ela viu a arca no meio do rio. E ela formou uma criada, ela é velha. Bendito o nome santo do Senhor. Criada foi uma arca, trouxe para ela. E quando abriu a arca, ela viu o menino dele. E o menino chorava. Ela sabia da ordem do pai, da determinação do pai. Logo, ela concluiu. Antes, porém, ela moveu-se de compaixão. Ela teve dor do menino. Ela teve, irmãos, ela sentiu a necessidade de cuidar daquela criança. E ela falou: os meninos dos hebreus é este, embora sendo filho de Faraó. E com certeza elas conversando ali, Miriam encostou e disse para ela: irei eu chamar uma das hebreias para que cuide desse menino para ti? E uma pergunta, pai: posso ir? Ela falou: vai. Com certeza, o meu estava tão perto, ficaram no mar, Miriam foi até a mãe. Miriam, quando se aproximava, que sua mãe ouviu
pode ter cruzado. Vou ter a notícia do fim. Vou ter a notícia que tudo se acabou. Mas foi o contrário. Com certeza ela falou, não é? Desce não. A filha de Faraó estava. Ela segurou a cesta de João e com Moisés dentro. E ela autorizou ir buscar uma anã para criar um menino para ela. Com certeza ela se procurou até aquele local. E ali, ao conversar com a filha de Faraó, então a filha de Faraó disse: leva este menino, meu filho, cria-o e eu te darei o teu salário. Irmãos, você está esperando uma nova notícia? A notícia que você vai receber é uma notícia boa. Tá? Envie uma missão. Irmãos, tem muita gente esperando uma triste notícia. E alguém que aconteceu alguma coisa, você perdeu todo o ano. Mas o Senhor deu ordem na glória a respeito dessa igreja. E quando, aqui a palavra resumida, é claro que ela não falou, esse é meu filho, 13 meninos para mim. Só isso aí, para ela, é tudo. E é o próprio filho que ela tinha dispensado em razão de lei. Mas agora, para ela já estava bom. Tinha um salário ainda. Eu vou te pagar o teu salário. Você vai receber um salário ainda. Então, irmãos, o Senhor deve pregar assim para a igreja. Não é para todos. Daquilo que nós esperamos, dessa caminhada que nós estamos. Alguém está preocupado com o futuro, com o dia de amanhã. E é bom se preocupar mesmo que vai colocar a palavra de Deus em prática. Mas o Senhor diz para nós que Ele vai fazer mais do que nós esperamos ainda na nossa vida. Bendito o nome é santo. Irmãos, e assim, era o plano de Deus, irmãos. Era o plano de Deus. Chegou a beira da morte aquele menino. Mas foi criado. Depois a mãe o entregou para a filha de Faraó. Está escrito que Moisés foi instruído como oficial do exército egípcio, não aqui, na África dos Apóstolos, você acha? Com toda a sabedoria, com todo o entendimento, era um homem guerreiro, mas tem uma coisa, tinha o temor de Deus no seu coração também. E Deus se usou dele para tirar o povo do Egito. Irmãos, todos nós que estamos aqui, como o Senhor fez uma obra na vida de Moisés, naquela família, no povo de Israel, cada um de nós tem uma história diante do Senhor. Irmão, irmã, e a tua história ainda tem algumas páginas para ser escrita ainda. E pode ficar em paz. Estas páginas serão escritas com vitória, com honra, com louvor, na graça, no caminho. Por isso não recue diante da prova. O Senhor é conosco nessa caminhada, irmão.
Foi quase tudo assim. E nós não vamos muito longe, porque se for verificar o Moisés, que Deus usou de Moisés para fazer, 40 anos eu fui lá. 80 o Senhor falou com ele. Volta lá. E ele voltou. E com 120 o Senhor levou ele embora. E o povo já estava plantado na terra. Cumprindo toda a missão. Bendito a missão do Senhor. Se todos nós que estamos aqui nos esforçarmos, colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, na tua pouca força, o Senhor te levará até o fim, e fará descer a sepultura, e o receberá no reino de glória. Aleluia. E aquilo que eles queriam impedir, irmão, não conseguiram. Tá? Então, o resumo dessa palavra é esse, para terminar a pregação. O mal não terá sucesso na vida do crente, viu, irmãos? Não terá sucesso. E, pessoal, o Senhor prometeu Cristo, não prometeu? Tá bom, Moisés. Assim, o Senhor levantou, Moisés falou, o Senhor levantará um varão semelhante a mim, que guiará as nações com vara de ferro, com braço estendido. A ele ouvireis. Profetizou a vida do Cristo. E tem alguém que estranha às vezes o combate. Estranha o caminho. Tem alguém que diz assim, mas será que eu sou crente? Com crente não acontece isso. Não. Deus permite coisa na nossa vida. Irmãos. Mas se você ficar firme, vergonha não tem lugar na tua vida, nem confusão. Nasceu Cristo. Pobre, sem nada, uma manjedoura, lava os lábios, procurando. Aonde está aquele que é nascido do Rio dos Judeus? Vimos a sua estrela oriente, e consultaram por ali, e logo chegou o conhecimento de Herodes. Mas vocês vieram para mim, consulta aí onde vai nascer Cristo. Em Belém, porque a palavra falando que por Belém, considerados menores dentro das capitais de Judá. Então, esse é o rei dos judeus que nasceu era. E Herodes então falou assim: olha, adora ele, depois você tem a vez. Eu também quero me adorar. Irmãos, vocês notaram que ele, assim que eles foram avisou eles em sonho. Vai embora por outro caminho. Herodes quer matar o menino. Irmão, e Satanás desistiu dessa ideia? Não. Assim é contra a semente de Cristo, contra o povo de Deus. Mas como ele não venceu Cristo, não vencerá essa igreja também. Mais um pouquinho. A palavra. Foi para o Egito. Faraó pensou, me avisaram. Esse menino é da vida aí. Voltou mais ou menos 2 anos para baixo. E falou para os cavaleiros, querido, vai lá e mata todo mundo. É mandado verificar o quanto o povo já sofreu na terra. Por culpa do homem, por culpa do poder. Irmãos, por culpa
daquele que quer ter o domínio, que quer, irmãos, ditar o que a multidão deve saber, que quer abrir a porta do céu, mas a entrada no céu é só por Jesus Cristo. E ele mandou matar. Está escrito que o profeta não tinha profetizado. Em Belém se ouviu uma voz, choro, pranto e lamentação. E Raquel quer ser consolada, porque seus filhos já não existem. Você está na você, isso depois. E eles mataram todo mundo. E Herodes falou assim: agora pensou, agora estou livre. Aqui ninguém vai matar. E tem mais uma coisa. Vocês sabiam que Herodes não era judeu? Não era romano também, não. Tá? Herodes era judeu. Era da descendência de Edom. O outro lado viu. Os romanos não viu ele lá. Os romanos não viu ele lá. Ele oprimiu os judeus, os israelitas. Ele foi ficando assim. Ele foi até crucificar o Senhor. Eles crucificaram o Senhor. Bastante prudente. Vamos colocar uma pedra lá no sepulcro. Vamos. E o mal não existe. Quando o Senhor rendeu o Espírito, ele não tem modo. O centurião não falou: esse homem realmente é filho de Deus. Esse homem não é uma missão para voltar dele. Mas eles não. Sepulcro, põe uma pedra na porta, põe um selo aí, porque pode ser que os seus discípulos venham culto do seu corpo durante a noite. Lembramos que aquele impostor disse que no terceiro dia ressuscitaria. Mas o que Deus marcou para acontecer, vai acontecer. Teu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode riscar. Eles compraram, cercaram tudo. O Senhor ressuscitou de um outro terremoto. Ressuscitou triunfante. Provaram uma chave. Vamos dar uma mentira depois. E de quem é mentira? Nós sabemos quem é o Pai dela. E o final da palavra é esse: o plano que Deus fez de salvação na vida de cada um de nós permanece de pé. Todas as causas desse contrato que o Senhor tem que cumprir, nenhuma voltará para trás. Irmã, não tenha medo, não tenha desânimo. Irmão, ora, congrega, busca. Dentro de poucos dias vai ser sinal de Deus, que Deus está na tua vida. É uma questão tão provável que não tem força nem coragem, sabe? Quem é no ficou aqui? Levanta de manhã, não tem força nem de levantar. Vai orar, dá uma escorregada assim, vê que está na cama, desce o joelho, faz uma oração, o que será por ele? Não lembro mais. Mas o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece o nosso coração. Amém. A mãe de Moisés não tinha mais esperança e trouxe no seu legaço, trouxe no seu colo o seu próprio filho. E a nossa esperança é entrar na glória de Deus e vencermos o pecado na face desta terra. E nesta noite, se no teu coração tiver lugar, virtude desce do céu agora. Ia lá, ia lá. Deus seja louvado. Santo
Santo Deus, culto glorioso, testemunho maravilhoso. Culto do Jardim Paulista em Americana. Irmão Isaac Valim, ancião do Jardim das Oliveiras em Campinas, pregou Neemias capítulo 1. Esse irmão Isaac também contou um testemunho maravilhoso. Deixemos aqui os pedidos de orações e Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com Deus.